Seguramente você já reparou a quantidade de vezes que você reage de uma forma totalmente aleatória, às vezes até de uma forma explosiva, frente àquilo que acontece no seu dia a dia, sendo que isso não só não traz benefício nenhum, como em quase todas as vezes vai minando relacionamentos, vai minando o seu dia a dia, o seu trabalho, bem como a qualidade dos seus dias. A sua inteligência emocional é consequência dos seus padrões cerebrais e existem 4 elementos para avaliar como está a sua neste exato momento, e é exatamente isso que eu vou te apresentar, inclusive dizer como você pode elevar, melhorar, aprimorar a sua inteligência emocional. Se isso é importante para você, então sente na curtida e vamos embora para a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje nós falaremos a respeito dessa tal de inteligência emocional e também como fortalecer a sua. Mas antes de falar de inteligência emocional, o que seria então inteligência? Segundo Isaías Berlin, entender é perceber padrões. Aquele que consegue perceber padrões com mais velocidade, compreender esses padrões, se adaptar e reagir de uma forma inteligente é, portanto, a pessoa inteligente. E o que seria então inteligência emocional? É essa capacidade de mapear o que acontece, não só do ponto de vista lógico, mas também avaliando a sua reação emocional frente àquilo, bem como a reação emocional das outras pessoas e, igualmente, se adaptar e reagir de uma forma inteligente. Ou seja, ler, interpretar e usar essas informações para orientar o seu pensamento e o seu comportamento antes de simplesmente você reagir de qualquer forma animal frente àquilo que acontece, porque uma cobra, por exemplo, ela reage. Se você dá um susto em uma cobra, seguramente você vai se arrepender, você tem uma chance gigantesca de tomar uma picada. Isso porque entre o estímulo, o susto, e a reação da cobra não há absolutamente nada. Existe o estímulo e existe a reação, não há inteligência. Agora, se você reage igualmente rápido, então, meus pêsames, você está no mesmo patamar que uma cobra. A existência de um pensamento entre o estímulo e a reação é determinante para você ter reações emocionais maduras. Mas essas tais reações emocionais maduras não são a maior parte das reações que a gente costuma ter. Agora, por que então nós não chegamos a pensar? E eu vou te dizer, basicamente, é porque o seu cérebro ele vai criando padrões, exatamente para tornar o processo mais rápido e mais ágil. E é por conta disso que sempre você reagindo de determinada maneira, aquilo vai se solidificando, fazendo com que o seu cérebro aprenda a reagir daquela mesma forma. Então, se você sempre que chega no seu trabalho, você já perde a sua condição emocional, saiba que na próxima vez isso tende a se repetir. Se sempre que alguém chega para dizer algo a você e você já reclama de imediato, isso tende a se tornar um padrão. Ou seja, a gente vai solidificando, aprendendo, criando estes tais padrões e sempre que algo acontece, você tende a, em primeiro lugar, usar este padrão que você treinou o seu cérebro, porque é exatamente isso que ele faz. Ele vai repetindo padrões, a não ser que você conscientemente diga, olha, nesta situação eu não vou reagir dessa maneira, e é exatamente este intervalo entre o estímulo e a sua reação treinada que é, de fato, o espaço que nós precisamos treinar para que você tenha essa tal inteligência emocional. Então eu quero te trazer aqui 4 indicativos para você avaliar, porque se eles aparecerem, a sua inteligência emocional não vai tão bem assim. O primeiro deles é falta de autoconhecimento. Se você não entende por que você reage do jeito que você reage, se você não sabe por que você pensa como pensa, você não tem ideia de você, dos seus valores, dos seus padrões, você então simplesmente existe. E muitas pessoas simplesmente existem e acham autoconhecimento uma besteira e por conta disso elas saem explodindo para todos os lados e nunca conseguem o resultado que elas realmente desejam, mas não têm ideia de qual é o motivo. Pois bem, para essa pessoa fica claro o indicativo de falta de autoconhecimento. O segundo indicativo é decisões impulsivas e arrependimento com frequência. Saiba que se você sempre deixa para decidir em cima da hora, deixando que a pressão decida em seu nome, ao invés de você decidir, simplesmente não há alternativas, então está decidido. Ou ainda, quando você percebe, as coisas vão acontecendo e você já se vê fazendo, você nem teve a chance de decidir que era aquilo que você queria fazer, porque simplesmente você já está naquela situação. Ou ainda pior, o terceiro cenário, quando você simplesmente toma o pior tipo de decisão, que é a ausência de decisão. Aquela que você fala, olha, eu não estou pronto para decidir, e vai meio que deixando,
Porém, saiba que não decidir é também uma decisão e a pior das decisões. A decisão de você simplesmente não ser o responsável por aquilo. Eu não vou decidir, um dia eu decido, só que as coisas vão acontecendo, as decisões de outras pessoas vão impactando aquilo que você não quis decidir e quando você vê, você simplesmente não teve a chance de escolher. Saiba que as suas decisões são exatamente o mecanismo que você tem para ter controle da sua vida. Se você não tem esse mecanismo, qual é a chance de você ter gestão da sua vida? Então, se você não tem clareza das decisões e muitas vezes você se arrepende pela decisão ou pela ausência de decisões, esse também é um excelente indicativo de que falta inteligência emocional. O terceiro critério é falta de interesse ou até empatia pelos outros. Lembrando que inteligência emocional não é só ler a sua reação emocional, mas também saber ler e interpretar a reação de outras pessoas. Afinal, nós vivemos em sociedade com outras pessoas e aqueles que vivem isolados, que não conseguem interagir, não conseguem interpretar, eles não são pessoas confiáveis, não são pessoas que se aproximam, não são pessoas que criam laços de amizades, que criam relacionamentos e sim, os relacionamentos impulsionam não só o seu crescimento, mas impulsionam a sua existência. Uma vida solitária é muito inferior a uma vida com outras pessoas que podem sim te ajudar, podem te dar suporte nos momentos importantes e podem também te dar informações para que você cresça da maneira correta, na hora correta. Se você é, portanto, aquele que sempre acha que o outro está pensando algo de você, te julgando, querendo te prejudicar, quando na maior parte das vezes nem é isso que acontece, porque a pessoa está preocupada com a vida dela, então cuidado, porque falta sim inteligência emocional. E o quarto elemento é irritação ou tristeza sem nenhum motivo aparente. Se você é daqueles que se irrita do nada, de repente, em um momento está absolutamente tudo bem, aí alguma coisinha já te irrita e você não consegue mais voltar ao normal. Você simplesmente entrou ali numa espiral negativa, já se torna irritado, seu dia completamente destruído e você ali completamente preso naquilo. Você não consegue voltar ao seu estado natural, simplesmente algo aconteceu que você nem sabe identificar o que foi e isso consegue te irritar. Isso é um claro sinal de que, de fato, você não tem inteligência emocional. Afinal, como pode algo te afetar e você não saber nem dizer claramente, olha, isso foi o que me afetou e racionalmente justificar o motivo claro, racional de aquilo realmente ter te afetado. Lembre-se que essa tal inteligência emocional é a capacidade de mapear o que está acontecendo ao seu redor e reagir de uma forma inteligente. E muitas pessoas não têm esta capacidade, por isso elas saem simplesmente reagindo de uma forma absolutamente aleatória, sem permitir esse intervalo para você avaliar, ponderar o que de fato deve ser feito. E é por isso que se diz por aí que você não deve responder a uma mensagem que te irritou de imediato. Olhe para a mensagem, sinta a irritação, deixa passar um tempinho, porque aí a razão acompanha. Aí você tem a chance de ponderar, ver se realmente aquilo faz sentido, achar novos argumentos e realmente, de repente, responder, porque talvez seja o melhor caminho, mas de um jeito racional, de um jeito correto, sem explodir, porque muitas vezes a gente explode e a gente perde a razão exatamente por conta da explosão. Se permita esse tempo, se permita esse intervalo para que você reaja de uma forma muito mais lógica e se você não tem esse tempo de ler, de entender, de mapear o que está acontecendo para que você reaja de uma forma inteligente, saiba que o natural é que você vai repetir aquilo que o seu cérebro está habituado. E novamente, isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Pode ser bom no caso de você ser uma pessoa que treinou a sua inteligência emocional, porque aí o seu cérebro vai repetir aquilo que ele está habituado, ele vai repetir o treino que você fez, ou pode ser o outro lado, muito ruim, se você é uma pessoa que nunca treinou a sua inteligência emocional. Lembre-se que o seu cérebro é uma máquina de repetição de padrões. Se você nunca treinou os padrões corretos, isso é sério e isso pode levar a uma vida de completa perda de controle de você mesmo. Você simplesmente reage como se fosse um animal, como se fosse aquela cobra que a gente comentou, mas existe outro lado, o lado das pessoas que treinam, o lado das pessoas que querem entender como o cérebro funciona e, de fato, o jogo da vida para essas pessoas é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Uma pessoa com inteligência emocional consegue identificar o que ela está sentindo, por que aquele sentimento aflorou, controlar aquilo e visualizar com clareza qual é a melhor conduta, qual é a melhor forma de você lidar com aquela emoção. E, segundo Jean-Paul Sartre, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo.
o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Se você treina padrões de uma forma aleatória, sem saber que você está treinando, preparando o seu cérebro para repetir aquilo, existe uma chance grande de as consequências não serem tão desejáveis assim. Então eu quero te dar uma dica final de saideira aqui para você, mas antes eu te convido para você participar de uma aula em que eu ensino como você pode acessar o seu estado mental de confiança aqui em brainpower.com.br/confiança, e eu te digo que isso é essencial, porque quando você está confiante, seguro de si, você fica muito mais tranquilo para avaliar aquilo que acontece ao redor de você e tomar decisões muito mais inteligentes de como reagir. Essa aula vai te ajudar a fortalecer essa sua segurança e permitir também entender como o seu cérebro forma a autoconfiança, como você acessa esse estado de confiança. Afinal, confiança é um estado mental. Existem momentos em que você está confiante e momentos em que você não está confiante. Qual é a diferença? Como treinar o cérebro para isso? É isso que eu quero te ensinar, então garanta aqui a sua vaga, é gratuito em brainpower.com.br/confiança. Nessa aula você vai entender exatamente qual é esse ciclo da confiança e como acessá-lo com muito mais frequência através de uma série de exercícios. Inclusive, você vai ganhar um PDF ali no final de brinde. Então, te espero por lá. E a nossa dica aqui de saideira é você identificar os seus gatilhos. Mas o que seriam então esses gatilhos? Basicamente são os estímulos externos que sempre que eles acontecem, você reage de determinada maneira. Se de repente quando alguém te diz algo, você reage de imediato, isso é um gatilho. Então identifique, mapeie estes gatilhos, porque agora vem o segundo passo, que é você elencar o que você gostaria de fazer quando aquilo acontecesse na próxima vez. Porque neste instante, quando você diz isso, faz esse exercício, você dá para o seu cérebro uma segunda alternativa. E, obviamente, a predominância é o seu padrão natural, é aquilo que você já faz, é aquilo que você está habituado a fazer, porém, neste instante, você está dando para o seu cérebro uma segunda rota e isso vai retardar o processo, porque ele vai naturalmente para lá, mas ele vai falar, poxa, existe aquele outro caminho, então o processo decisório, ele foi mais conturbado, por conta disso é um pouco mais lento e por ser mais lento, você tem uma chance muito maior de agir nesse processo, porque a nossa reação instintiva, ela é imediata. Quando você retarda o processo, você tem a chance de olhar e falar, poxa, não quero reagir dessa maneira. Então, pelo menos, você oferece uma alternativa para o seu cérebro e essa alternativa vai te dar uma nova possibilidade de reação e dia a dia você vai treinando este novo caminho, fortalecendo para que ele se torne o novo padrão. E aí você sim treinou a sua inteligência emocional. Mas lembre-se que isso é um treino, isso é no dia a dia, é essa repetição. Porém, este treino vai fazendo com que dia a dia você tenha cada vez mais reações inteligentes e menos reações animais. E lembre-se sempre que o seu cérebro é uma máquina de repetição de padrões e você pode sim treiná-lo, ensiná-lo, e essa é a missão do Brain Power, trazer ciência para a arte de viver. No brain, no game. Até mais.